Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte do Band Esporte, onde Vessone traz essas últimas informações do Corinthians, que nessa janela só teve o reforço do Vitinho e como está essa preparação também para o jogo da próxima semana da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. Aí então, o promotor, qual é o nome dele? Cássio Roberto Concerino. Ligue as sirenes, né, Vessa? Pois é, aliás, o torcedor está dizendo que vem mais um ídolo Cássio aí pela frente na história do Corinthians, que seria o promotor, enfim, que está tentando levantar tudo isso. O que ele fala já é bem grave, né? Porque ele diz que entre os três últimos ex-presidentes, Andrés, Duílio e Augusto Melo, ele já tem convicção e prova de que uma dessas três gestões, ele não fala que é a pessoa, né, não fala que é o presidente, mas que uma das três últimas gestões, ele já tem prova e convicção de que houve sim nota fiscal fria, na qual você pediu o reembolso de uma coisa que não existia, simplesmente para pegar o dinheiro do clube e embolsar esse dinheiro do clube. Ele não fala qual é dessas três últimas gestões, mas ele diz que já tem provas. A coisa vai caminhando. Ele também, nessa entrevista para a Rádio Bandeirantes, diz o quanto na visão do Ministério Público, ele até fala, não sou eu, tá? Eu não sou como pessoa física, eu estou falando como Ministério Público, o quanto o Ministério Público está vendo que tudo que está sendo pedido não está vindo de maneira rápida, tudo está sendo mais demorado, então ele está pedindo documentos, não tá sendo enviado com a rapidez que ele imagina, ele está pedindo fatura de cartão de crédito, não está vindo com a... Manda uma busca e apreensão, acabou. Manda o juiz autorizar a busca e apreensão, ou mesmo acabou. Mandar direto para o banco, né? Aí manda para o banco, o banco manda, o banco é obrigado a guardar sempre 10 anos de toda a documentação, sobretudo de fatura de cartão de crédito, e ele demonstrando que está muito empenhado em levantar tudo isso que está acontecendo. E o pedido que ele fez recentemente, a gente falou disso daqui ontem, foi de afastamento dos órgãos fiscalizadores do clube. Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Orientação. Repito, o Augusto não tem parte em nenhum deles, é só um sócio hoje comum, só que o Duílio e o Andrés estão tanto no CORE quanto no Conselho Deliberativo, e o pedido ainda não tem uma apreciação do juiz. A Justiça precisa falar, ok, Ministério Público, você tem razão, estou deferindo aqui, estou obrigando o afastamento deles dos órgãos e tal. Ainda não tem essa decisão da Justiça, mas o Ministério Público já pediu. Então vai avançando. Enquanto o Corinthians vai tentando resolver seus problemas, como transferban e tudo mais, paralelamente a isso, o Ministério Público vai tocando a sua vida e vai fazendo essas investigações, ouvindo as pessoas, ouvindo algumas como testemunha, outras já supostamente como investigados e tal. A coisa está caminhando e o torcedor está levando muita esperança aí que o Ministério Público possa, com o poder que ele tem, seja para obrigar as pessoas a darem depoimento, a receber um documento, com esse poder que o Ministério Público tem, o torcedor está confiando bastante em mais um Cássio que pode entrar para a história do clube. Rapaz, é massa. Eu teria cautela. É Preciso ter cautela, porque na própria fala do promotor, né? E essa informação me preocupa, que o Vessa trouxe depois, que os documentos estão demorando para chegar, que não sei o quê. Segundo o Ministério Público é isso. Exato. Ele escalará. Perfeito, tá aí. Então, assim, quando você tem uma coisa muito robusta na mão, tem conversa. Vai lá, busca e apreensão, cara. Chega lá às 6 horas da manhã, pega todos os documentos e leva tudo embora. Então, é bom esperar um pouquinho para ver quão robustas são essas provas que o Ministério Público está amealhando, ok? Porque eu já vi muito acontecer, mas muito mesmo, que o Ministério Público às vezes não consegue levantar, não ter os elementos suficientes para ir além na investigação, né? Então,
tem um barulho antes, estão investigando o Vessa. E descobriram lá que ele comprou 2 coxinhas e 3 pastéis e não dá. Todo mundo come coxinha e pastel. Entendeu? Mas o que sai para a reputação dele é que ele está sendo investigado. Né? Então, nem estou preocupado com a reputação dos ex-presidentes, não. Só estou dizendo que eu já vi isso acontecer e que é bom ter um pouquinho de cautela. E o doutor Consentino foi até cauteloso. Falou, vamos esperar, daqui um mês a gente dá nome aos bois, né? Muito bem. Então, essa é a situação do Corinthians. Que, aliás, só uma coisinha que segue com o transferban aberto, só para atualizar. Não resolveu ainda o caso. E o Corinthians tentou conversar com o Tadjeres. A gente já sabia isso, né? A gente trouxe, acho que na segunda-feira isso. O Tadjeres já informou para o Corinthians que não tem parcelamento, não tem nada. Também, é isso? O dele é um valor menor, dá uns 23, 25 Mas ainda milhões. Não estourou. Não foi Não estourou. Postergou agora e tal. Mas pode. Das coisas que podem estourar. Você tenta se antecipar para não tomar o transferban. Porque hoje você tem 1, você pode virar 2, pode virar 3. Então você vai tentando se antecipar, mas o presidente Tadjeres só deixou claro hoje numa entrevista para o UOL, eu acho, não vai ter parcelamento. O Corinthians já sabia, a gente já avisou eles, a gente quer a nossa parte toda à vista, dá cerca de 25 milhões de reais mais ou menos a parte do Tadjeres. Não estourou, mas o Corinthians tentou se antecipar, já tentou conversar, numa dessa para parcelar, eles falaram, não, ou você me paga à vista ou a hora que estourar você me paga à vista do mesmo jeito. Uma expectativa enorme aí por parte do torcedor. O torcedor fica chateado, né? Claro, de ver os rivais contratando, ver o Palmeiras lá investindo, traz jogador. O Corinthians não pode nem tentar, como o São Paulo fez, porque não tem o transferban. Como que estão essas negociações para derrubar o transferban? Essa janela já foi, né? Já foi. Agora pensando só futuramente. Agora o Corinthians não tem pressa de pagar o transferban, até porque o Santos Laguna foi deselegante com razão, né? Deselegante com razão, hein, ô Luísa? Porque quando o Corinthians, né, devia lá o Santos Laguna, antes de o Santos Laguna vencer na FIFA, no CAS, a diretoria de Augusto Melo pouco deu atenção para o clube mexicano. E aí caiu na mão do Osmar Stabile, novo presidente do Corinthians, para negociar com o Santos Laguna, e eles simplesmente ignoraram o Corinthians e recusaram todas as propostas. E a última que eu apurei, uma atualização nesse caso, para a gente só entender como é que o Santos Laguna foi realmente muito duro. O Corinthians ofereceu 70% do valor total, chegou em 40 milhões, então a gente está falando de 28 milhões de reais, né, de entrada à vista, e 2 parcelas de 30 dias o prazo. Não era parcelas de daqui 6 meses, ou em 3 meses, ou só no ano que vem. Então o Corinthians ofereceu 28 milhões de reais e mais 2 parcelas de 6 milhões para 30 dias. Então, se aceitassem hoje, né, dia 3 do mês que vem, 6 milhões. Dia 3 de novembro, né, dia 3 de outubro, 3 de novembro, terminava. Então, assim, não estava ruim para o Santos Laguna, só que o Santos Laguna foi tão ignorado pelo Corinthians na gestão do Augusto que foi duro com o Corinthians. O que o Corinthians vai fazer agora? Eu conversei com uma fonte importante no Corinthians que ela me disse que esses 28 milhões estão reservados, guardados por transferban. Não vai ser usado no fluxo do caixa. Até porque quando chegar o restante, o Corinthians vai lá e quita. Só que o Corinthians agora tem até novembro para resolver isso. Não precisa mais ter pressa. Tinha alguns reforços aí que o Corinthians estava conversando, não conseguiu contratar, então não precisa ter pressa agora em relação ao transferban, Luísa. O problema é o seguinte, né? Pode chegar um transferban de 32 milhões do Rodrigo Garro, porque o Corinthians já perdeu na FIFA e agora a situação está no caso, na corte arbitral. Juntar o Tadjeres da Argentina, né? Juntar o do Tadjeres, que é o do caso Garro, 32 milhões, e se juntar o do Rojas, nós estamos falando de mais 40 milhões. Gente. Então, num total, no mínimo, se tudo se confirmar, e é bem possível, porque o CAS sempre costuma dar razão quando a FIFA já crava, né, e dá o direito ao clube, o CAS normalmente acaba confirmando, como foi no caso do Félix Torres. Confirmou o Garro, confirmou o Rojas, são 112 milhões no mínimo para o Corinthians ter que pagar para se livrar de transferban. Situação complicadíssima, né, que heranças da gestão Augusto Melo.
Gente, mais de 100 milhões só para derrubar o Transferban. E ainda vai ter que pagar o jogador que vai querer contratar ainda, né? Então, você precisa ter mais dinheiro ainda em caixa. Como é que tá essa situação do Tajeres, que é outra grande preocupação que surgiu, né? Por conta da compra do Rodrigo Garro. Já é um Transferban que pode pintar aí a qualquer momento. Como que tá essa negociação? O presidente do Tajeres está com sangue nos olhos. Cada semana é uma entrevista... Ele dizendo que o Corinthians vai perdendo o cais e vai ter que pagar, eles nos trouxeram um prejuízo muito grande. Então, a situação também não tem acordo. O que dá para entender, Luiz, até pelas entrevistas, né, do presidente do Tajeres, é que não vai ter conversa também, entendeu? Não adianta bater na porta para querer fazer um acordo que não vai rolar esse acordo lá. E o presidente, foi Augusto Melo que chegou a conversar com ele antes de deixar a presidência, ou a atual gestão que está tentando negociar, mas eles estão fazendo esse jogo duro, inclusive querem um pagamento com urgência, à vista, eles não estão arrefecendo não, né? O Stabile nem chegou a conversar ainda com o Tajeres porque precisa resolver a questão do Félix Torres. E o Augusto administrou muito mal a situação, gerando até ira aí nos dirigentes aí de Santos Laguna, de Tajeres, então situação extremamente complicada para o Corinthians no caso do Transferban. Você falou em 112 milhões de reais. Nem o Yuri pagaria, né? Nem a venda do Yuri. Nem a venda, porque são 30 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 95 milhões de reais. Não pagaria, se estourasse os 3, não pagaria. Tá bem complicado. E pensando nisso, Sami, já que não pode contratar, o clube está de olho em renovar alguns contratos? Está preocupado com isso? Se a gente for pensar em renovação, né? Andileri, Gustavo Henrique já estava... Você falou do Guinegão, que já estava bem encaminhado, né? Guinegão renovou, como a gente trouxe aqui de primeira. Aqui informação se confirmou, aqui. Já foi anunciado, o Guinegão renovou. O Gustavo Henrique deve renovar por mais 2 anos. O Anchileri, a situação... é que o Corinthians vai abrir agora a negociação com ele, né? Já deu aquele aviso, né? Temos o interesse, foi um pedido do técnico Dorival Júnior. O Corinthians vai oferecer 1 ano de contrato. Não sei se o Anchileri vai pedir 2, a gente vai ter que aguardar o pedido do jogador para ver como é que fecha. Mas a informação é que há interesse do Corinthians em renovar com o Fabrício Anchileri por causa do pedido do técnico Dorival Júnior. E aí tá nessa tentativa, né? Vai ter que tentar segurar o jogador, porque... É um jogador hoje que ele não é titular, mas ele é importante pro elenco. E todas as vezes que entrou bem. O Corinthians é campeão paulista com ele de titular, o Bidu, anulando ele deu o Estevão. uma firmada ali, né? É verdade. O Bidu deu uma firmada, o Andileri, quando começou com tudo, né? Depois teve uma quedinha e já tinha liberado o Palácios, né? Então... tinha um excesso de laterais ali. E tem o Hugo ainda, né? Que voltou agora. Então, assim, o Hugo não vai ter o seu contrato renovado, o Palácio já foi emprestado, não volta mais. Então, a ideia é ficar com o Bidu, né? Até para o início da próxima temporada, o Bidu e o Anchileri disputando a posição de titular. E Gustavo Henrique, que é a última atualização. Gustavo Henrique, 2 anos de contrato, deve em breve ser anunciada a renovação do zagueiro, que... é o melhor zagueiro que o Corinthians tem, né? Depois Luísa? de tanta instabilidade ali na zaga, né? Parecia que o melhor zagueiro do Corinthians era sempre quem estava no banco, né? Trocava e não estava dando certo. O André Ramalho, que no ano passado foi muito bem, nesse ano teve uma queda. O Kaká muito questionado. Félix Torres, então, nem se fala, né? E o Gustavo Henrique agora parece que deu, né, uma sentada ali nessa zaga do Corinthians. É o mais confiável, mas o Corinthians vai ter que passar por uma reformulação para o ano que vem no setor defensivo, precisa muito de zagueiro. Aliás, é uma das grandes críticas internamente no clube da torcida, porque zagueiros foram oferecidos nas 2 últimas janelas, antes de estourar o Transferban nessa, e na outra também, por exemplo, aquele zagueiro Luiz Felipe, que jogou na Lazio da Itália, foi oferecido, o Fabinho não quis, ele estava confiando muito que o Kaká ia engrenar como titular, caso que não aconteceu. O Félix Torres, né, todo mundo já sabe como é que anda a situação do equatoriano. E hoje a gente tem o Gustavo Henrique e o André Ramalho, que é muito bom tecnicamente, ele não aguenta uma sequência de jogos por conta da questão física, Luísa. Então, é uma zaga que vai precisar de uma boa reformulação. Vou trazer aqui agora mais algumas informações e uma matéria do GE.com falando sobre esse período de data FIFA do Corinthians. Entenda quais serão os focos do Corinthians durante essa data FIFA. Time que se reapresenta nesta quarta-feira tem titulares lesionados
com quem a comissão técnica espera contar no jogo da volta da Copa do Brasil no próximo dia 10. São 3 titulares fora de combate com quem a comissão técnica espera contar no próximo jogo contra o Atlético Paranaense no dia 10, às 21h30, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O atacante Yuri Alberto e o meio-campista José Martínez, ambos retornando de cirurgia, estão em fase de transição física, com mais 8 dias pela frente para estar em condições de entrar em campo. Yuri passou por uma cirurgia de correção de hérnia inguinal em 13 de agosto e pode retornar antes mesmo de um mês, em uma recuperação muito mais rápida do que a previsão inicial, que era de 2 a 3 meses. Já José Martínez operou em 20 de agosto uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda sofrido durante um treino no CT Joaquim Grava. Com o uso de uma tala na mão, o meia tem retomado as atividades. Já o lateral Mateuzinho, que não participou do empate de 1 a 1 contra o Palmeiras no último domingo devido a uma sobrecarga muscular na coxa direita, deverá ter o tempo necessário para se preparar fisicamente já para esse compromisso contra o Atlético. Ele não teve uma lesão detectada. Já Ranieri, o quarto titular lesionado, é uma incógnita. O volante sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no derby. O Corinthians não informou o grau da contusão, nem o tempo de recuperação. Outro titular que passou por cirurgia para a correção de uma lesão ligamentar no tornozelo foi o meia Carrillo, que ainda não terá condições de jogo e é um atleta que a comissão técnica não espera um retorno nesse período de data FIFA. Muito provavelmente só no final da temporada, e aí se o Corinthians se classificar para as fases finais da Copa do Brasil, há possibilidades do jogador ainda atuar nessa temporada. Com a possível recuperação de parte dos lesionados, Dorival poderá contar com um time mais completo, diferente das últimas partidas antes da pausa, nas quais precisou mexer nos titulares e fazer algumas improvisações. Poder contar com mais jogadores é algo que anima o treinador. Enfim, essa é só uma análise aí de como o Corinthians está se planejando nesse período de data FIFA para recuperar os seus jogadores e estarem aptos para o jogo da próxima semana contra o Atlético Paranaense. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!